Olá para os que estão chegando. Eu vou esperar um pouquinho até a doutora Miriam também entrar. E daí a gente começa, tá bom? Bem-vindos, boa noite. Oi, Dai. O som tá bom? Me contem. Olá. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Oi, doutora Miriam, já vi a senhora. Vou esperar o pedido para participar da live. Bem-vindos. Puxa, 70 pessoas já. Muito bom. Bem-vindas. Boa noite. Pode perguntar, Maísa. Maísa, bem-vinda. Vou aceitar aqui. Pronto, doutora Miriam tá chegando. Acho que vai dar. A voz... Tô te ouvindo, doutora Miriam. Ótimo, ótimo. Mas acho que a imagem vai aparecer. Vamos esperar só um pouquinho. O que não aparecia onde é que eu aceitava o vídeo, o convite. Não vinha o tal do convite, entendeu? Não, mas deu certo, deu certo. Felipe, Dai, vocês sabem por que a imagem da doutora Miriam não tá aparecendo? Vocês conseguem nos ajudar? Doutora Miriam, a senhora me ouve? Pessoal, só uns ajustes aqui antes de começar. Então, tem acontecido, né, Felipe? Eu tô te ouvindo, doutora Miriam. A senhora tá me ouvindo? Então, vamos fazer o seguinte, doutora Miriam. A senhora sai e entra de novo. Sai da live e entra de novo. Tem muita gente falando que o Insta tá dando esses problemas. Na pior das hipóteses, a gente vai com áudio, porque as perguntas vão continuar aqui. Mas sai e entra novamente, por favor. Pois é, Daniel, hoje a doutora Miriam tá caindo. Gente, vocês estão tendo esses problemas com o Instagram? Então, né, Camila? Ocorreu comigo também, né, Camila? Comigo também. Pra quem sabe, que dia que foi? Sábado, tentamos fazer uma live com o pessoal de BH e aconteceu isso. A doutora Miriam pediu aqui a entrada, eu vou aceitá-la de novo. Vamos ver. Daniel, tô ouvindo sua voz, doutora Miriam. Eu também só eu tô vendo, parece que... Não, eu tô te ouvindo, mas a minha imagem não aparece. Eu ouço muito bem a sua voz. Na pior das hipóteses, vai ficar como se fosse um programa de rádio. A gente vai com 19:03, né? Mas alguma coisa tá dando errado aqui. A sua imagem para nós fica preta, não aparece. Para mim também, mas estranho. Mas a sua voz tá ótima. Tá, vocês estão me ouvindo então? Sim. Mas aqui estão dizendo que o áudio tá ruim, acho que para eles. A Dayana tá dizendo, será que o Insta da doutora Miriam é fechado? Mas ela já fez outras... a senhora não fez outras lives no Insta, doutora Miriam? Doutora Miriam?
acho que agora caiu. Tá. Vou esperar o pessoal da SBGG me ajudar com a parte técnica pra gente começar. A senhora tá me ouvindo? Eu te ouço super bem. Tá. Então tá bom. Quem sabe... nananã. Tá. Tem algum eletrônico ligado? É isso que vocês me perguntaram, pessoal? O eco é da minha voz ou da doutora Miriam? Digam pra nós de quem que é o eco. Tá. A Mari Jimenez está dizendo que vai pedir para fazer o quê, Mari? Para abrir? Doutora Miriam, a senhora tem um fone de ouvido que poderia acoplar no celular? Isso pode diminuir o eco. Pois é, só que eu tenho, mas ele tá lá no consultório. Eu não poderia fazer celular. Eu tinha nem eu não sei se eu tinha um pouco da parte de celular, mas eu Tá. 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 Mas eu acho muito. É. Pra mim tá muito bem. Pra mim tá muito bem. Pessoal, vamos começar dessa forma as perguntas, porque a gente vai fazer um bate-papo de perguntas e respostas. Tá no 4G, sim. A gente combinou de tirar do Wi-Fi. São muitas pessoas fazendo uso da tecnologia ao mesmo tempo. Acho que pode ser essa a questão. Para nós, a voz picota e tem eco. Tá. Vocês acham que adiantaria começar uma nova live? Eu não sei se adiantaria. A senhora tá com a internet 4G, né? Não a do celular, né, doutora Miriam? Tá no 4G, sim, Dai. Tá no 4G. Ó, eu vou fazer o seguinte, vamos começar novamente? Eu vou sair da live e abrir de novo, pode ser? Todo mundo fica aí. Doutora Miriam, eu vou sair da live, vou abrir de novo, a gente começa do zero. Vamos ver se agora vai. Vou tentar, tá bom? Olá, comecei de novo. Oi, pessoal. Comecei de novo. Ô, Dai, faz o seguinte. Dá uma ligadinha pra doutora Miriam e fala isso pra ela. A Dai da SBGG, ela tá dando umas dicas. Então, Dai, dá uma ligada pra doutora Miriam, dá essas sugestões enquanto eu vou organizando aqui pra poder recebê-la, tá bom? Vamos fazer assim? Pronto, vamos fazer assim. Porque daí a doutora Miriam vê se o perfil dela é fechado. Que talvez tenha sido essa minha questão no sábado, né, Felipe, Daniel? Vocês estão bem, pessoal?
tranquilo. Doutora Miriam e eu fizemos uma reunião online mais cedo para levantar algumas perguntas para serem discutidas aqui. Vou tentar de novo, doutora Miriam, vamos ver se vai dar certo. Doutora Miriam. Que a gente quer dividir algumas coisas com vocês sobre imunidade, inflamação, relembrando aquilo que discutimos na semana passada e também para falar um pouco de obesidade, né? Tem super a ver. Interior de São Paulo, Regente Feijó. Bem-vindos, muito bom. Regente Feijó fica perto da onde? Laísa. Não conheço. Depois vocês me conta. Goiânia. Tá, quantidade de proteína, vou anotar aqui. Idoso, Covid com disfunção renal. Perto de Presidente Prudente. É longe, hein? Proteína, Covid, disfunção renal. Tô anotando aqui. Pronto, já anotei. Doutora Miriam tá fazendo os ajustes para entrar e ela já vem. São José do Rio Preto, Mato Grosso, Uberaba, Curitiba. Vai mandando que é interessante saber. Deve estar frio aí em Curitiba, aqui em São Paulo já tá frio. Rio Grande do Sul, que delícia. São Paulo, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Fortaleza. Muito bom. Volta Redonda. Niele! Um beijo, Niele, Belém do Pará. Saudade, Porto Alegre. Gente, eu tô esperando a doutora Miriam entrar, tá bom? Por isso que a gente tá fazendo os ois aqui e dizendo de que lugares do Brasil as pessoas estão e são. Gente, Recife. E Recife também, Belo Horizonte. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Agora vamos lá. Aceitando a doutora Miriam. Maceió. Salvador. Minas. São Gotardo, é assim que fala? São Paulo. Muito bom. Ceará, SBGG. Bem-vindos. Doutora Miriam vai dar um jeito, vai entrar com outra senha, vai dar tudo certo. Campinas, Montes Claros, muita gente, muito bacana. Bem-vindos. Já vão pensando em perguntas que vocês querem fazer sobre o que muda em relação à nutrição agora, né? Residencial Einstein, beijo, eu tava de plantão lá essa noite. Muito bom. Me digam o que vocês têm de dúvida, que eu já vou anotando aqui, por algumas coisas eu vou... Reta mista! Ô Daniel, eu tenho tanta saudade da nossa reta mista. A reta mista, pessoal, é um lugar lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde hoje se faz o cuidado paliativo como uma referência. Manda beijo para os residentes de geriatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Beijos, Bruna. Beijos para todo mundo. Estamos em casa, né? Volta Redonda. Oi, Mafalda. O Felipe lá de Belo Horizonte, fisioterapeuta. São Paulo será pequena para você, Felipe? Essa é boa. Deixa eu tentar aqui. Odai, quando eu coloco o aceitar da doutora Miriam, ele me diz que ela está impossibilitada de participar. Não é melhor ela entrar com esse login que você me falou agora? Talvez seja melhor, Dai. Dai é da nossa equipe da SBGG, que está ajudando a doutora Miriam a entrar.
Ela irá tentar. Então, a doutora Miriam vai entrar com outra device, outro... Sim, Bárbara. Sim, tô vendo que você vem com um codinome, Fisiopalhar. Agora eu vi. Bem-vindos. É bom porque daí o pessoal vai chegando também. A doutora Miriam vai entrar com outra senha, eu acho que vai dar certo. A gente tem observado que tem alguns Instagrams que às vezes bloqueiam a participação em conjunto. Volta Redonda, mas faço especialização na escola, na Unifesp. Bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Tá. Ana. Tá bom, eu tô esperando só a doutora Miriam chegar. E aí a gente entra. Muito bem. Bem, já me perguntaram sobre a relação entre oferta proteica e Covid. E aí a disfunção renal. Então vamos lá, gente. Um doente renal crônico, antes da doutora Miriam entrar, vou falar um pouquinho sobre essa questão do renal crônico na UTI. O Covid, por vezes, ele pode promover insuficiência renal e necessidade de hemodiálise. Então, nesse contexto, o ajuste da oferta proteica vai ser de acordo com as sessões de diálise e aí é uma quantidade específica para esse doente crítico, o doente renal crônico pré-diálise e em diálise. Agora, se não houver doença renal, ele está numa fase de catabolismo imensa e com grandíssima perda muscular pela imobilidade, intubação, bloqueio neuromuscular. Então, aí, se a função renal estiver ok, estiver mantida, a gente vai calcular aquela dose de 1,5 gramas quilo dia de proteína. Se... Oi, Cléo. Se a função renal estiver comprometida, os pacientes em diálise, muitas vezes a gente consegue aumentar a proteína justamente porque eles já estão com a terapia de substituição renal, e os que não estão em diálise, aí a gente precisa daquele cálculo junto com os nutricionistas, as nutricionistas e os nutrólogos, as nutrólogas e junto com a NEF em relação ao aporte proteico, balanço de nitrogênio, essas coisas, tá bom? Que mais? Me perguntem mais coisas até a doutora Miriam chegar e daí a gente começa. 162 pessoas já. Bem-vindos. Que mais? Perguntem mais coisas. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui enquanto isso. Muito bom. Tá. Por enquanto as pessoas estão dando oi aqui. Pronto. Tá certo. Deixa eu ver como estamos com a doutora Miriam. Ela deve estar para entrar. Eu tô aqui com o computador aberto e aí eu vou digitando enquanto a gente se fala também. Usando as duas plataformas. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu acho que vai, hein? Ainda não, Dai. Ainda não, mas ela já vai entrar. Suplementação de zinco, ó. As pessoas perguntaram muito sobre polivitamínicos, alguns querem prescrição. Como você responde a essas pessoas? Tá. Camila. E aí também tem a ver com o zinco e os polivitamínicos. A gente gostaria de dizer que existe possibilidade de oferta de proteção dando algum micronutriente específico, mas a verdade é que não existe nada pontual que possa estar relacionado com a proteção. Um estudo que foi muito discutido foi um estudo do norte da Itália que correlacionou os níveis de vitamina D de dado baixos com piores desfechos de saúde. Tá? Então, isso foi um estudo que foi muito discutido. A verdade é que pode ter sido uma correlação, porque os idosos do norte da Itália estavam passando por uma fase de inverno, final de inverno, então menor exposição solar e menos níveis de vitamina D. E eles eram idosos, e por ser idoso, a gente vai discutir o risco de infecção, de infecção respiratória e desfechos de saúde aumenta. E, na verdade,
verdade, não existe uma correlação direta entre proteção em relação à Covid e vitamina D de dado, mas a gente sabe que níveis séricos adequados de vitamina D, acima de 30, eles estão relacionados com proteção de piores desfechos de doenças respiratórias. Então, sim, você ter um nível de vitamina D bacana te protege de piores desfechos, mas isso não é por causa do Covid, isso sempre foi assim. Então, a dica é: vitamina D de dado baixa, sempre houve necessidade e continua existindo a necessidade de uma manutenção de um nível sérico melhor. Tratamento ou uma proteção plena. Isso significa o quê? Que níveis bons de todos os nutrientes, ou seja, o indivíduo que está bem nutrido, que tem saúde de uma forma integral, tem mais condições de passar por essa infecção com menos desfechos negativos. Estou olhando aqui para esperar a doutora Miriam, vou aceitá-la, vamos ver se deu certo. Ó, a doutora Miriam está entrando, vamos ver. Doutora Miriam? Olá, e aí, tá ouvindo pelo menos? Eu tô te ouvindo, doutora Miriam. Na pior das hipóteses, a gente vai fazer uma entrevista de rádio aqui. Ai, que horror. Bom, mas tudo bem, vai fazer o quê? A gente tentou um canal ou outro para fazer um Instagram fechado agora, mas não foi possível. Tá. Eu tenho observado que isso aconteceu em alguns outros contextos. Então, a gente faz assim, nós vamos conversando, à medida que a voz não ficar clara, o que a senhora disser eu repito para o pessoal. E a gente vai assim, tá bom? Tá bom, vamos tentar. Então tá, então boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Beatriz Tomaso, sou geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ó, as pessoas estão dizendo que o seu áudio tá ótimo, doutora Miriam, então eu tô me sentindo aqui uma radialita, assim que fala? Então vamos lá. Então vamos lá. Doutora Miriam, eu sei que todo mundo conhece a senhora, mas eventualmente quem não teve a oportunidade, se a senhora puder comentar um pouquinho sobre a sua atuação. Eu sou Miriam Nages, sou nutricionista de formação, tenho essa formação na área do envelhecimento praticamente a minha vida toda, aqui na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. Enfim, trabalho com envelhecimento literalmente, a minha vida toda. Uhum. E foi minha professora. Esse é um grande prazer, meu. Muito bem, doutora Miriam. Mais cedo a gente estava no telefone discutindo a nossa fala de agora, né? E aí surgiram algumas ideias para começarmos a conversar. O que a senhora gostaria de colocar, de introduzir, enfim, vamos que vamos. Vamos. Eu acho que primeiro, para a gente poder situar todo mundo e nós conseguimos fazer aí um bate-papo interessante, eu pediria agora, eu faria o contrário, eu pediria para você dar uma situada para a gente, assim, por que com a Covid a gente tem um problema tão grave com os idosos? Por que é o idoso que acomete, Bia? Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo devia ter bem claro antes na cabeça, né? Apesar que os jovens também estão tendo grandes problemas, né? Essa pergunta é muito boa e é até um treino para que a gente não tenha um vício de fala que pode ser perigoso. Idoso é fator de risco, é grupo de risco para pegar a Covid? Não, o grupo de risco parece que é ser humano. Se você é humano, você já está no grupo de risco de estar infectado. Então, se você tem 13, 17, 29, 42 anos e está na rua tranquilo porque você não é grupo de risco, você é grupo de risco. Um grupo de risco de ficar infectado. O que a gente fala de grupo de risco de ficar grave, aí sim a pessoa idosa, os indivíduos obesos e os indivíduos com doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes, que de alguma maneira faz lesão endotelial, enfim, aí eles têm um risco de evoluir com gravidade e possibilidade de não resistir. Então, é interessante a gente treinar essa fala que todos somos grupos de risco para infecção, mas para evoluir com uma gravidade maior, a pessoa idosa, o indivíduo obeso, o indivíduo coronariopata e
cardiopata tem mais riscos. Óbvio que a gente tem 90 dias de doença no mundo, um pouco mais, né? Se a gente for pensar que sejam 5 meses, tá todo mundo tentando entender os porquês. Mas os caminhos nos mostram que os indivíduos que têm uma maior reação inflamatória à infecção têm piores desfechos pulmonares, renais, hematológicos, enfim, hemodinâmicos. Então, parece haver um componente inflamatório importante nos casos graves, né? Então, vale a pena a gente associar isso, Bia, que você falou uma palavra bastante importante, é essa questão da inflamação que as células adiposas causam. Elas são inflamações de baixa intensidade, mas são constantes a vida toda. Se a gente imaginar que nós temos a população geral com um grau de obesidade no Brasil hoje já bastante elevado, então ela já vem com essa inflamação de baixa intensidade constante e ainda estamos falando de idosos. Olha que a gente vê o idoso aqui, aí nós estamos com um problema. Logicamente, nós vamos ter essa questão ligada muito fortemente aos outros problemas que vão entrar junto com a Covid. Então, nesse momento, nós vamos receber esse indivíduo com excesso de gordura, e aí eu diria para você, gordura visceral principalmente. Porque aí a gente já tem um grande ponto aqui para pensar, porque nós estamos falando de velho. O velho, ele tem, claro, a gordura subcutânea, mas o grande problema para esta inflamação geral dele é exatamente a gordura visceral. E aí a gente entra um problema grande com a dieta, porque é óbvio, ele fez essa gordura visceral, ele construiu essa gordura visceral. Essa gordura visceral não é da noite para o dia. Então ela vem numa constante construída a vida inteira. Então, por um desmetabolismo, né, doutora Miriam? Exatamente. Então ele já chega com um problema nesse momento, com essa inflamação alterada, com um vírus ali muito fortemente presente, comprometendo as vias respiratórias, aumentando o metabolismo violentamente. E aí nós temos esse indivíduo que vai, quando ele é infectado, aí nós temos um grande problema desse indivíduo chegar no hospital. Bom, aí nós temos um outro grupo, né? Mas se eu pensar na questão dietética que pega para esse indivíduo, nós estamos aqui já falando da perda de massa muscular, daquilo que o leva, isso só associando com a obesidade. A obesidade e, claro, com presença de gordura visceral. Então, aqui nós começamos a fechar um círculo, e esse círculo ele é muito complicado, porque a gente não consegue quebrar esse círculo, né? Eu gosto muito das minhas aulas de colocar esse círculo como uma pizza, porque é difícil a gente achar um espaço nesse disco para poder interferir, para poder fazer dentro de uma... Sim, ele tem um desestímulo também, né, doutora Miriam? Porque essa gordura visceral, ela tem um papel endócrino de promover até uma resistência à melhora dos parâmetros, né? É mais difícil perder peso, é mais difícil ter saciedade, e aí o indivíduo meio que fica preso nele, né? Ele fica preso, ele tem dificuldade para ter resposta, né? E aí a gente pensa que este é o indivíduo que vai chegar no hospital. E aí entra um grande problema que eu adoraria que as pessoas que estão nos ouvindo pensassem. O que é que nós faríamos com esse indivíduo? Esse indivíduo entra no hospital e aí? Eu vou querer que esse indivíduo, eu vou ficar satisfeita porque esse indivíduo tem um excesso de gordura, eu não preciso me preocupar com ele, nutricionalmente falando? Não. Pois é. Aí esse é o grande erro que muita gente pode estar cometendo e nós precisamos muito que os nossos nutricionistas nos hospitais eles se atentem para isso, né? Porque nós temos que ter um trabalho, claro, o nutricionista não está na linha de frente, nós temos ainda um enfermeiro, tem um médico, temos um fisioterapeuta, mas a nutricionista, os nutricionistas em geral, no hospital, eles precisam ser muito, mas muito violentos na questão da intervenção nutricional. Tem que ser rápido. Ele não pode imaginar que esse indivíduo esteja bem.
E aí, doutora Miriam, eu digo, os hospitais que estão tendo melhores desfechos têm sim nutricionistas na linha de frente, porque não há possibilidade de recuperação sem um suporte nutricional super precoce. E fisioterapia, fonoterapia, para que esse indivíduo saia o quanto antes do leito, recupere, volte a caminhar, se alimente, enfim. Aí então, o que eu coloco da questão da linha de frente é porque, obviamente, né, nós temos sempre o nosso problema de ter um hospital muito pobre, né? Então nós temos até as EPIs que são muito controladas, mas nós temos sim que ter essa intervenção. Nós temos, obviamente, critérios para avaliação do Estado Nacional e para intervenção nacional no hospital, que são bastante rígidos, e que nós temos que fazer adaptação agora nesse momento para conseguir fazer intervenção. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: não vamos esperar o indivíduo ficar ótimo. Ou achar que ele tenha, levar com esse filho sozinho, ou achar que ele não tem reserva para queimar nenhuma no hospital. Ele precisa de uma intervenção muito rápida, porque ele não tem reserva, aquela reserva é falsa. Sim. Não é uma reserva nutricional que ele tenha. E às vezes a gente ouve absurdos, assim, bom, mas como o vírus promove inapetência, esse indivíduo perdeu... Eu tenho vários pacientes que perderam 5, 6 quilos em 2 semanas e estão felizes. E, na verdade, eles só perderam músculo, né, doutora Miriam? Que perde peso, o músculo perde músculo. Exatamente, é muita massa muscular que está indo. E a Covid é impressionante. Ela tem um papel, claro, por causa da agressividade dela, o tempo de hospital é muito grande. Então, você imagina que a quantidade de massa muscular que esse indivíduo perde é realmente muito assustadora. E até, eu diria para você que é maior, nos parece maior do que aquela perda muscular da pneumonia básica que o indivíduo tratado no hospital. Ele tem um componente agressivo bem maior. Então, a nossa agressividade, enquanto nutricionista, também tem que ser muito grande. Nós precisamos realmente ter essas intervenções, já colocar de cara junto ao médico, ou seja, o trabalho da equipe multiprofissional nesse momento é extremamente importante. Então, o nutricionista junto com o médico acrescentar na anamnese clínica as questões nutricionais para que ele já consiga ter essas informações é extremamente importante. Ele já vai se adiantando para aquilo que ele pode fazer. Isso é fundamental. E o cálculo de proteína, considerando uma função renal adequada, né, a gente sabe que o doente renal vai precisar de um outro cálculo de aporte proteico. Mas considerando o indivíduo num estado crítico idoso, a gente continua usando aqueles valores de 1,5 a 2 gramas quilo dia? 1,5 a 2 gramas de proteína. Eu diria para você que até com a questão renal, que a gente sabe que também ela é afetada, mesmo no renal, a gente deveria fazer a introdução dessa proteína de forma lenta. Fazer a introdução e ir aumentando a proteína gradativamente, devagar. Mas ela tem que ser aumentada direto a cada 3 dias, cada 3, 4 dias você aumenta a aporte proteico para que você consiga ter as respostas necessárias. Porque senão você também não tem nenhuma saída com relação a isso. Nós temos que ter as duas coisas, não podemos esquecer do aporte calórico. Ele é extremamente importante. Sim, tem a calcinha dá, mas aí o aporte tem que entrar junto de qualquer maneira. Perfeito. A questão do nutricionista aí é fundamentalmente importante aprender a fazer direito esse tal, né? E aí uma sonda nasointeral super precoce, né? Estabilizou, ele já começa a ser alimentado. Exatamente. Essa é fundamental. Agora, quando ele entra naquela fase muito grave, mesmo que ele não esteja utilindo, claro, vai direto para a sonda lateral e, caso contrário, tem que ir para a parenteral e aí tem que ir a parte do tal, que é outra prática, né? Sim. Mas é o caminho. Mas falando, vamos considerar que 5% das pessoas ficam graves e 95% que bom também e 70% em casa. Eu tenho algumas histórias de ligações sobre perguntas em relação aos que estão em casa, mas eu queria saber da senhora como nutricionista. Os pacientes que ficaram positivos ligam para pedir dicas de multivitamínicos, chás milagrosos? Como é que tem sido? Conta para
aí eu acho que é legal a gente falar, né? Que obviamente não existe nenhum chá milagroso, nada. Não existe absolutamente nada na questão nutricional que vá curar ou tratar a Covid. Então, sem nenhuma possibilidade da gente pensar por essa via, né? Mas é óbvio que quando a gente para e vai discutir a questão disso em casa, nós temos alguns pontos que aí nós vamos juntando, então saindo desse crítico, vamos juntando o paciente que está em casa, o 70% está em casa, e inclusive o 70%, o restante que está em casa é que não tem, eles podem ter, mas em geral, né? Essa questão da alimentação, ela é importante, ela é muito importante, porque a gente tem uma tendência, principalmente para idosos, como mora sozinho, a comer muito mais carboidratos. Ele reduz muito aquilo que é a alimentação dele, ele vai ficar muito mais no carboidrato. E é essa questão, é ficar comendo só mais carboidratos é que complica. E alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, esses alimentos ultraprocessados são bem complicados, porque são alimentos basicamente com a composição em gordura, em açúcar e sal. Então, esta composição é uma composição bastante complicada. Isso a gente encontra em todos os supermercados. É um alimento que é fácil de comprar, ele vai ter sempre um sabor. O paladar dele é melhor, porque obviamente ele tem mais gordura, então vai ser mais gostoso, né? Sim, e é o que é mais fácil de pedir por delivery, não só o mercado, mas a pizza delivery, o hambúrguer delivery, né? Porque as pessoas não estão pedindo salada delivery, né? E nisso, então, a gente precisa tentar entender que este momento é um momento absolutamente importante e fundamental para que a gente consiga comer todos os alimentos de o mais natura possível. É um momento que todos nós estamos tendo mais tempo. Então, voltar e fazer aquele paralelo com o slow food é um ponto fundamental dessa história. Vamos cozinhar, vamos gastar o tempo cozinhando. Isso é bastante importante para a gente. Então, saber ou conseguir ter isso é muito, muito, muito importante. Então, todos os grupos de arroz, os tubérculos, é absolutamente fundamental que a gente ingira todos eles, tá certo? Os grãos. E aí nós temos todos os grãos que são fontes de fibra, são os grãos, o feijão, o grão de milho, as favas, as ervilhas, são sensacionais. Eles precisam compor na nossa dieta. A parte das verduras, dos legumes e das frutas são absolutamente importantes. Porque aí, a hora que a gente consegue fazer a junção desses alimentos, neste momento, na nossa dieta básica, simplesmente, claro, não esquecendo dos lácteos, porque aí não podemos esquecer do cálcio, não podemos esquecer de ninguém nesse ponto. Nós temos que ampliar o máximo possível essa nossa alimentação mais natural nesse momento, tá certo? Porque é com isso que nós vamos ter também uma ótima quantidade de vitaminas, minerais que, obviamente, o nosso corpo precisa, né? E as proteínas, doutora Miriam? Isso, a proteína animal é extremamente importante para a gente. Se nós conseguíssemos manter todos esses alimentos e juntasse, tendo sempre a combinação de arroz e feijão, que é um prato muito do brasileiro, nós teríamos uma proteína vegetal de qualidade. E aí, nesse ponto, seria importante, se a gente precisar, sim, se uma pessoa não ingere, porque a gente sabe das dificuldades que os nossos pacientes têm e não conseguem ingerir uma quantidade adequada de proteína animal, aí a gente entraria com a suplementação, indo realmente atrás dos nossos suplementos e pensando sempre na melhor indicação para o seu paciente. Suplemento tem que ser estudado, a gente tem que saber orientar o suplemento para que o paciente realmente consiga tomar. Porque senão obviamente, ele vai tomar uma semana e depois ele não vai tomar mais esse suplemento pra gente. Ou ele vai começar a emagrecer porque vai roubar o lugar da refeição também, né, doutora? Isso também não pode, a gente tem que saber que horas colocar, né? Então, esses detalhes parece que são muito lógicos, mas não são lógicos para o paciente. Tem um casal, de todos, os dois na faixa de 88, 89, enfim, estão fora de São Paulo. E hoje eu estou monitorando toda semana esse casal. Ela, claro, com peso muito frágil, ela tem uma dificuldade, uma facilidade para perder peso, e eu estou monitorando semanalmente esse casal. E hoje ela me conta que ela perdeu 600 gramas nessa semana. Por quê? Exatamente por conta desta bobagem, né? De não saber
trocar. Como usar, né? Não, e trocou, e usou um suplemento no lugar da refeição, porque estava enjoada da comida que o marido está fazendo. Então, é complicado, é uma quarentena, eles estão lá os dois sozinhos. Não tem ninguém dentro, não tem ninguém fazendo nada por eles. Entendeu? Então, nós temos casos... E a gente vai ficando com uma dieta monótona, né? Exatamente. Então, é muito complicado. Essa é a parte que é realmente... É difícil, mas a gente tem que saber lidar com esses alimentos de um modo geral. E quanto mais trabalharmos com os alimentos in natura, melhor vai ser a nossa dieta. Estamos numa fase onde, de fato, a melhor situação é aquela que a gente sai do supermercado e vai para a feira. Não temos feira, temos que fazer a feira dentro do supermercado, entendeu? Sim. É diminuir realmente as embalagens, tá certo? Nós temos que diminuir as embalagens, temos que empacotar menos os alimentos, tá certo? Porque quanto mais in natura ele tiver, se a gente consegue desempacotar menos e consegue descascar mais, a gente vai para um caminho melhor. Porque esse é o lado muito legal para esse momento, porque parece sempre uma frase muito solta que a nutricionista fala quando ela diz essa questão da alimentação, porque todo mundo pensa, mas eu não tenho o menor tempo para fazer isso. Hoje nós temos todo o tempo do mundo. Só precisamos fazer. Pois é. E aí entra uma questão que uma colega colocou, a Cleonice, sobre hidratação, né? Porque as pessoas falam, não bebo água, tem uma correria, não dá para levar a garrafinha na bolsa, na mochila. Agora dá. Isso. Agora dá. Do outro lado, né, Bia, que é importante a gente pensar na hidratação por conta de imunoglobulina, né? Se a gente imaginar que isso está ali na nossa saliva também, a imunidade está ali, ó, começando pela boca. Se a gente deixar essa saliva muito espessa, se a gente boca seca, desidratada, é um caminho ótimo para a entrada de bicho. Então, eu brinco que esta história de tomar água neste momento da quarentena, ela é super importante para que a gente... quanto eu tenho que tomar de água? Quanto eu tenho? 30 ml por quilo está ótimo. Você conseguir tomar 30 ml por quilo de peso, uau! Você vai tomar água de montão. E a pergunta é, eu posso tomar outros líquidos? Não, eu estou falando de água. Água é água. Outros líquidos são outros líquidos. A gente pode chá de erva doce? Não entra no cômputo dos nossos líquidos. Mas se você colocar dentro da tua água, se conseguir colocar um pouco de sabor, porque o idoso ele precisa um pouco de sabor. Mas se a gente colocar sabor nessa água, coloca um cravo, coloca uma casca de abacaxi, fica sensacional, casca de laranja, fica ótimo, a água vai ter um saborzinho e a gente consegue tomar melhor, tá certo? Um dedinho daquele suco de uva de vinícola ou não é muito bom? Um dedinho, bem pouquinho. Então, isso é outra coisa. Isso aí é exatamente o que a gente gostaria que o paciente não usasse. Bom, existem agora sucos orgânicos maravilhosos e tal, mas é que para você colocar para a população geral é mais difícil. Mas se uma pessoa que tenha acesso, tenha a condição de comprar um suco orgânico muito bom, realmente só para dar uma cor, para fazer um saborzinho na água, vale a pena, porque ele também pode tirar o apetite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a anorexia do paciente, né? E tudo mexe com essa anorexia, a gente tem que tentar ter bastante juízo, porque todas as vezes que nós fazemos a orientação, nós não temos noção do impacto que isso tem numa família, porque dali ela vai acrescentando, ela vai criando, né? Sim, e você dá exemplos, e ela vai adaptando, e ela pode fazer adaptações, e obviamente vão comprometer bastante aquilo que seria a quantidade calórica que esse indivíduo deve ingerir, né? Então fica muito difícil isso. O que a senhora, como nutricionista, tem recebido mais de perguntas sobre o engordar ou o emagrecer? Assim, as pessoas estão engordando de fato mais ou elas estão perdendo o apetite, o estímulo e emagrecendo? Dá para pensar num rumo de prevalência ou isso é muito variável? É muito variável. Não dá para falar em prevalência, mas vou te falar a minha percepção, né? Pelas minhas buscas, os mais velhos estão perdendo peso. Então, quando eu falo de velho, eu estou falando de velho que está perdendo peso acima de 85, é a minha grande preocupação. Sim. Agora, os velhos mais novos, então, existe uma perda de peso, e aí me preocupa bastante, porque essa perda de peso é uma perda de peso em massa muscular. Então, isso não é uma coisa agradável, isso realmente não é algo que ficaria interessante, mas...
Com medo de emagrecer, com medo de engordar, as pessoas estão ficando com uma dieta muito restritiva, né? Exatamente, exatamente. E isso é muito perigoso. Neste momento, fazer qualquer tipo de dieta restritiva, tirar grupos de alimentos, é bem ruim. Neste momento, não é hora para a gente fazer dieta cetogênica para perder peso. Não é este momento. Esse momento é o momento que nós devemos comer todos os grupos de alimentos. Nossa alimentação deve ser a mais variada possível. A gente precisa ter pelo menos 3 frutas por dia, preferencialmente, fontes de vitamina C seria bastante adequado, porque a gente começou a falar um pouco dessa questão das vitaminas. A vitamina C, a vitamina D, que veio muito à tona em relação a elas fazem prevenção. Não tem nenhum trabalho que nos diga que tomar megadoses, que a gente terá grandes prevenções, mas sim, com aqueles indivíduos que nós temos deficiências, temos que sim suplementar. Nós não podemos não suplementar, temos que suplementar como faríamos em qualquer situação. Não é? Já deveríamos estar suplementando anteriormente, né? Então, aí tem um problema, tem um ponto aí que é importante nesse momento, né? Que a gente precisa tomar essa decisão. Se tem deficiência, tem que suplementar, não tem. Mas se não tiver, aí a gente outra coisa. Pela dieta, a gente consegue muita coisa. Se eu consigo ter a dieta, ainda consigo ter, principalmente para essas pessoas mais velhas, a ajuda de qualquer tipo de suplemento que ele precise, está perfeito. Mas pela alimentação a gente conseguiria fazer uma adequação bastante interessante de todos eles. Seria muito adequado. Perfeito. Eu tenho umas perguntas aqui sobre gengibre. Tem algumas coisas do inflamatório local? Aquilo que o gengibre sempre faz, né? Ele é um descongestionante. E ele faz bem porque pela ação descongestionante dele, mas nada. Não vai fazer, né? Não. Aliás, eu digo sempre, nenhum chá faz mal. Claro, ele só vai fazer mal se você tomar em grande excesso. Então, se você passar o dia todo tomando chá verde, você pode ter certeza que o seu fígado realmente vai morrer. A mesma coisa com qualquer outro tipo de chá. Então, o gengibre é idem, né? Se você tomar um volume muito elevado, você pode se sentir mal com ele, só isso. Mas nada que tenha um milagre também. Não, eu queria voltar, doutora Miriam, no seu comentário sobre as dietas cetogênicas, para relembrar os colegas que estão assistindo. Essas dietas, elas promovem uma perda de peso rápida às custas da queima de músculo e gordura. Sim, exatamente. Por conta de um jejum aí estabelecido por horas e horas sem se alimentar. Isso é, por definição, um metabolismo que promove inflamação. Claro. Então, neste momento, estar inflamado é um grande fator de risco para piores desfechos se você tiver uma infecção respiratória. Então, porque você não vai baixar a sua imunidade, não é inteligente, porque a sua imunidade vai cair. Você vai adorar o seu peso, você vai adorar um monte de coisa, mas infelizmente a tua imunidade vai cair. Não é hora para a gente fazer nenhum tipo de movimento que aumente a inflamação. Qualquer movimento dietético que aumente a inflamação, ele é absolutamente... nós não devemos estimular. Não. Contraindicado, completamente contraindicado. Nós não devemos estimular, em hipótese alguma, esse tipo de dieta. Temos que ter bastante cuidado em relação a isso, tá certo? Então, O Daniel Alveno, que é nosso colega lá da Unifesp, doutora Miriam, e que é uma referência em assistência paliativa, ele nos pergunta sobre o contexto da não alimentação. Eu acho que isso é um capítulo à parte, mas isso na assistência paliativa é bastante comum da gente discutir, né, Daniel? E é importante, o mote naturalmente não é a finitude hoje, mas os critérios de nutrição e alimentação na finitude não mudaram. O Covid ele não mudou o olhar de assistência paliativa para quem tem indicação de assistência paliativa. É isso aí, é o mesmo. Então a gente não pode esquecer do que há de evidência, do que o que há de evidência robusta para o que não se deve fazer. Então, um indivíduo com uma demência avançada, com sinais claros de
dieta de irrigação de pele, enfim, ele já não tinha indicação de dietas por tubos antes do Covid, né? Então a gente percebe que as pessoas usam esse argumento Covid para dizer, meu avô de 100 anos com Alzheimer avançado não foi para UTI porque não tinha leito. Ele não foi para UTI porque não havia indicação clínica para aquele contexto de saúde. É importante a gente fazer esse exercício diário para não usar um argumento que não é o real, né? Isso também não mudou. A reflexão sobre assistência paliativa, ela continua porque existem muitos indivíduos com doenças em progressão que evoluiriam com a finitude independente do Covid, né, doutora? É isso mesmo, claro, isso não vai mudar. E essa pessoa, esse indivíduo, não só não vai para UTI, como ele também não vai receber nenhuma dieta. Ele também não vai receber nenhuma dieta. Então, isso não mudou em absoluto. Isso é exatamente da mesma maneira que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa tratar. Temos que manter no mesmo nível, né? Não dá para mudar. Isso é... Exatamente. Exatamente, Dani. Depois o Daniel complementa aí com algumas observações. A Camila, uma fonoaudióloga lá do Rio de Janeiro, está dizendo que as blogueiras deveriam ouvir as nossas dicas sobre o perigo da dieta cetogênica. Camila, as blogueiras talvez devessem ouvir tantas coisas. Muitas coisas. Aliás, as blogueiras deveriam só ouvir e falar menos. Principalmente na parte de nutrição. Isso, em vários momentos, é um desserviço que elas acabam fazendo, entendeu? Eu acho que quando você tem uma situação onde você leva os indivíduos, você influencia os indivíduos a mudar a sua forma alimentar e introduzir por conta de um corpo, de um músculo, etc. E sendo jovem, é um perigo, na minha opinião, muito grande. Graças a Deus, os idosos não seguem blogueiras. Eu fico tão feliz, porque essa parte não é uma parte que me incomode muito. Os filhos... Pois doutora Miriam, mas com esse confinamento, os idosos todos agora já estão PhDs em redes sociais. Inclusive, vou aproveitar para mandar um beijo, que hoje é aniversário do meu pai. E ele fez um Instagram para estar aqui com a gente. Então, pai, feliz aniversário. Agora você também faz parte das redes sociais. E como ele, muitos já estão começando a entrar na internet nesse sentido. Então, pode ser que a gente tenha demandas no futuro. Legal, muito bacana. Um super beijo para ele. Parabéns também. Estou mandando um grande beijo. Eu não sei. Tomara que ele manda beijos, pai. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Bacana. Mas é isso. A gente precisa muito conseguir ter esse jogo, né, para mexer bem com essa situação. Eu acho que nós temos que juntar muita coisa, né, hoje, nessas questões. Eu acho que a gente precisa efetivamente acreditar que a alimentação não é simplesmente o ato de comer. Tem muita coisa envolvida aí, né? Tem muitas reações entre os alimentos, tem muita coisa que, inclusive, a gente nem conseguiu, nem via remédio, nem via nada, a gente nunca nem conseguiu reproduzir, né? Todas as coisas, todas as situações que a gente tem hoje de proteção para doença cardiovascular, em relação à dieta do Mediterrâneo. Então, se você pegar todos os nutrientes que são colocados, que são os favoráveis na dieta do Mediterrâneo, e tomar individual, você não tem o mesmo efeito. Isso a gente já sabe. Então, agora, a hora que você come, primeiro, você comer no Mediterrâneo também já é alguma coisa bastante agradável. Mas eu ia falar isso. Quem ia ficar infeliz no Mediterrâneo? Talvez poucos, ninguém. Aquela junção de alimentos é muito interessante. Aquela junção de alimentos e a troca, o sinergismo dos alimentos com o nosso corpo é muito interessante. E é isso que a gente precisa aprender a entender. Porque ter alimentação não é, sei lá, comer uma castanha todo dia. Tem outros contextos e não é a castanha que vai fazer a diferença, é todos os outros alimentos que estão misturados no seu hábito alimentar é que vão fazer a diferença, né? É o equilíbrio e o estilo de vida também. Exato, exato. Então, isso tudo associado faz uma diferença que é muito legal, é muito boa e é muito gostoso trabalhar com isso. Porque hoje a gente precisa colocar na nossa prática essas situações, seja no hospital, seja nos ambulatórios, seja em consultório, em unidade básica de saúde, ou seja, em todos os níveis de assistência que nós atuemos,
nós temos que lembrar de colocar esta base. Esta base ela vai da ação primária de saúde até a última, quaternária, terciária, não interessa, está em todos os níveis, entendeu? Na UTI a gente está querendo voltar para a alimentação oral, porque a via oral da alimentação é sempre a via... É a melhor sempre. A melhor de todas. Então, manter isso de maneira adequada é muito interessante. E compreender o que cada alimento faz. E essa mistura de alimentos que nós fazemos, ela tem motivo, né? O nosso corpo tem uma função com todos esses alimentos. Isso é sensacional. Então, pensarmos que a gente pode fechar com essa questão que você previne tudo, você tem que prevenir fragilidade, porque nós estamos falando de idosos, os idosos estão em todos esses níveis, fragilidade, eu estou falando de sarcopenia, eles estão nesse, quando eu estou falando da desnutrição, que a gente não pode esquecer o que é essa desnutrição, né? Ou a má nutrição, que está tanto na obesidade quanto na desnutrição. Então, a má alimentação, ela está ligada tanto ao excesso quanto à falta de alimentos. E esse excesso, essa falta, estão ligados exatamente à sarcopenia e à fragilidade. Se você puder imaginar, você está com uma cruz aqui. Você pisa uma cruz, você tem o excesso de alimentos, a deficiência de alimentos, e tanto um quanto o outro levando, seja a fragilidade, seja aquilo que é a sarcopenia, né? E então, é esse conceito da má nutrição, né? Que é o excesso e a falta. Não é só o desnutrido que nos preocupa e nem o grande obeso. Não. Existe uma nutrição que a gente tem que pensar. E se a gente tiver que fazer esse fecho aí, esse resumo, a gente vai ter que se preocupar sim com esses alimentos que sejam a fonte de vitamina C, vitamina E, a vitamina D, a vitamina A, o cálcio. Eu diria que o magnésio, que está ali batendo na nossa síntese proteica forte também. Então, agora a gente tem um miolinho de nutrientes, né? Que eles são bastante importantes para a gente prestar atenção. Então, se tivesse assim, olha, que eu falar para uma nutricionista o que é importante você pensar, quais são os alimentos fontes desses nutrientes que vão nos ajudar muito em todas essas questões, seja a sarcopenia, seja a fragilidade, melhorando as questões inflamatórias, né? Porque aí a gente está trabalhando com o quê? Com alimentos que são antioxidantes. Então, esses antioxidantes, eles entram fechando esse nosso círculo, né? Se eu consigo fechar esse círculo com os antioxidantes, que bacana. Eu estou conseguindo melhorar, porque esses antioxidantes são os antioxidantes exógenos. Que a gente tem os antioxidantes endógenos também, e que no processo de envelhecimento eles também estão caídos, né? Vamos dizer que eles também envelheceram juntos, né? A nossa produção envelhece, isso faz parte. Por isso que eu falei para você, acho legal você contar o que é essa questão do envelhecimento, porque as pessoas precisam entender que as células todas, todo mundo envelhece, né? Sim, existe uma alteração na absorção intestinal, na capacidade de sentir os sabores, e daí o indivíduo idoso, ele prefere produtos industrializados porque tem um sabor mais forte do que o que é orgânico, porque é o que ele consegue sentir de gosto. Então... Aí, assim, na volta, ele vai cair de novo aonde? Ele vai cair de novo nos ultraprocessados, porque é o que ele vai sentir melhor, é o que ele vai sentir mais o sabor, entendeu? Ele roda, ele cai no ultraprocessado, que é quem vai aumentar a sua inflamação. E isso é um grande problema. Aliás, temos as pessoas que quiserem, quer dizer, eu acho que a maioria, quem não for nutricionista, porque os nutricionistas sabem muito bem disso e trabalham muito bem com isso, mas você tem, lá no site do Ministério da Saúde, você tem uma cartilha fantástica, foi atualizada em 2014 ou 2015, eu não me lembro agora, mas 14 ou 15, e que é muito bom. São poucos os países no mundo que tem um trabalho desse tão interessante para a população geral, entendeu? Porque é aberto. Miriam, eu vou precisar finalizar a nossa live, que tá uma delícia, mas ela vai cair em um minuto. Então, oh, meu Deus, perdão. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, via voz. Agradecer muito a SBGG pelo convite e a Nestlé Health Science. A gente sabe como existe uma preocupação genuína em relação à qualidade alimentar, à quantidade dos nutrientes, e a gente fica muito feliz de saber que tem tanta gente preocupada com a pessoa idosa, mas com a gente também, né? Em todas as faixas etárias. Eu agradeço imensamente, mas o resumo disso tudo, pelo que eu entendo, é moderação, bom
senso, as Isso é. quantidades todas bem divididas, boa qualidade de sono. Acho que é isso, né, doutora Na Miriam? hora que você junta tudo isso e toma bastante água, tá tudo certo. Aí se pudesse ser mediterrâneo, tanto melhor, mas pode Menor ser ainda. na nossa sala por enquanto. É isso aí. Eu também queria agradecer. Primeiro, pedir desculpas a vocês por esse problema que teve. Enfim, foi muito desagradável, muito chato, mas eu não tive culpa. Infelizmente aconteceu. Agradecer também a SBGG e a Nestlé, que são parceiras. A Nestlé, que é uma parceira da SBGG para nós, é uma parceira muito importante. Há bastante tempo a gente trabalha com eles. E agradecer todo mundo aí que participou, que foi muito gostoso. A gente fica falando disso aqui muitas horas aqui, né? Nossa, vamos fazer mais... Ó, SBGG, Nestlé, vamos fazer mais lives sobre isso com a doutora Miriam. Muito bom. E você é uma delícia, Bia, uma delícia sempre estar com você. Muito obrigada, doutora Miriam, uma honra. A honra é toda Um minha. beijo grande para todos, fiquem bem, pai, feliz aniversário de novo. Beijos. Depois Beijos a gente a faz a todos. festa, porque agora é cada um na sua casa. É isso aí. Tchau. Um beijo. Até mais, tchau. Tchau, tchau.